Olá, Pastor Bruno, mais uma vez com você no nosso canal Pastor Bruno Melo, trazendo para você informação, palavra que vem do coração de Deus. A gente está aqui ao longo desses dias, ao longo desse tempo, meditando um pouco naquilo que Deus tem colocado em nosso coração, compartilhando com você uma porção dessa palavra maravilhosa, grandiosa, tem abençoado a minha vida, abençoado a minha família, nossa igreja, abençoado as nossas vidas. Hoje eu gostaria de falar um pouco com você sobre a boca que muito fala. Né? Isso pode ser um problema, né, na verdade, porque às vezes por muito falar a gente acaba se complicando. E há exatamente pessoas que têm uma facilidade extremamente grande para falar de demais ou demais, né? Falam demais. E isso às vezes traz consequências, né? Pessoas que não suportam ouvir, pessoas que já não querem mais ouvir outras pessoas, e as pessoas realmente que se complicam nesse muito falar. E há um problema porque Jesus diz que nós devemos tomar cuidado com aquilo que falamos, né? A nossa boca é a porta de saída daquilo que está no nosso coração. A Bíblia tem um versículo que diz que a sua boca fala o que o seu coração está cheio, né? Se você está com o coração cheio de alegria, cheio de amor, a sua boca vai falar alegrias, coisas de amor. Se você está com o seu coração cheio de edificação, de vontade de abençoar, de glorificar, de desenvolver, você vai falar isso. E isso vai promover exatamente a vida, o crescimento e a bênção de outras pessoas. Mas para isso, a boca que muito fala, eu queria contar uma historinha para você. Tem mais uma historinha. Presta atenção. Na verdade, conta essa história de uma viagem de avião em que tinham dois homens que se sentaram juntos, né, nesse avião. E aí, ao longo da viagem, como é muito normal, os homens começaram a conversar. Um virou para o outro, né, e disse o seguinte: olha, tudo bom? Você está indo a serviço ou está indo a passeio? E o homem respondeu, falou: não, eu estou indo por causa de uma bronca antiga. Aí o cara falou: bronca? Mas como assim bronca? Ele falou: não, bronca que eu tive uns probleminha com a justiça lá no passado, né? Mas acho que não vai dar nada não, já está tudo tranquilo, já está quase prescrevendo exatamente essa minha bronca. Ele falou: mas o que você tem de tão bronca assim na justiça? Ele falou: não, foi um homicídio, mas agora eu estou indo a julgamento, né? Mas acho que vai estar tranquilo. Aí o cidadão pergunta: mas foi legítima defesa? Ele falou: bem, não foi legítima defesa não, mas o meu advogado vai alegar isso e estou tranquilo, isso vai ser, na verdade, isso vai acabar em pizza com muita coisa que acontece no Brasil. Aí o cidadão falou: rapaz, não é assim não, eu acho que na verdade o Brasil está mudando, né? Algumas pessoas estão indo para a cadeia e tal. Ele falou: não, isso aí é só para quem tem medo, eu não tenho medo não, e já está quase prescrevendo. Aí outra coisa, cadeia só para pobre, para quem não tem dinheiro de pagar advogado. Eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, que não é o meu caso. O cara: mas eu também estou vendo na notícia que está indo rico para a cadeia. Ele falou: é rico burro, né? Rico burro que não tem, que está com medo de gastar dinheiro e de pegar um advogado bom. Ele falou: não, mas essas coisas não são assim. Eu acho que na verdade o Brasil está mudando, isso vai melhorar, a gente tem esperança que vai melhorar e as pessoas podem pegar a cadeia. Então você também pode pegar a cadeia. Ele falou: não, olha só, se por um acaso der algum problema, algum desacerto lá no julgamento, meu advogado chama o juiz, todo juiz tem um preço, e aí dá o dinheiro para ele e acabou. Isso não, olha só, nem todos os juízes são corrompidos, não. Eu conheço alguns que não são assim. Eu conheço vários que não são assim. Ele fala: não, então o senhor não está conhecendo ninguém. Nesse momento, a conversa dos dois é interrompida pela voz do comandante, dizendo o seguinte: olha, senhores passageiros, apertem seus cintos, nós estamos pousando, né? Eles afivelaram o cinto, esperaram a aeronave pousar, e aí, como de praxe, lá já no corredor do aeroporto, se despediram, né? Como se nunca mais fossem se ver. Para surpresa de ambos, no dia seguinte, eles se reencontraram, né? Só que um estava na condição de réu e o outro na condição de juiz. A moral da história é que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala e, sobretudo, zelar para que as nossas palavras sejam um símbolo, ou pelo menos o resultado, de quem na verdade nós somos, né? Quando fala que um era réu e outro era juiz, porque os dois que estavam na viagem, o que dizia que havia cometido um crime era réu naquele julgamento
E o que ouvia, tudo aquilo que ele falou, que poderia pagar juiz, que era só ter bom advogado, que acabaria em impeachment, era exatamente o juiz daquele caso. Eu queria compartilhar com você sobre essa história mais uma porção da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 12 de Mateus, evangelista Mateus, capítulo 12, versículo 37, diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua palavra nos nossos corações. Bem, esse texto, essa porção da palavra de Deus, e nós retiramos do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, está dentro de um contexto maior, né? Na verdade, Jesus estava falando aqui exatamente sobre os fariseus, né, sobre a questão da blasfêmia dos fariseus, a forma que os fariseus que falavam, que promoviam questões, que eram religiosos e que faziam muitas coisas, mas na verdade a sua prática de vida dizia outra coisa, né? Pregavam lá de atividades e de atitudes que deveriam ser tomadas, expulsavam demônios e realizavam toda uma característica religiosa, mas contudo a sua vida não era pautada naquilo que falavam. Basicamente, né, falavam que as pessoas deveriam fazer aquilo que eles falavam, mas na verdade, na prática, não faziam isso. E esse texto vai se resumindo ao contexto exatamente da história que Jesus vai dizer da árvore dos bons frutos, né? A árvore que é boa, ela dá fruto bom. A árvore que é má, ela dá mau fruto, então ela deve ser cortada, chegando Jesus Cristo, inclusive, a chamar os fariseus de raça de víboras, porque sendo vocês dizerem fazer coisas boas, mas vocês são maus, porque, diz o versículo 34, daquilo que vocês falam, o seu coração está cheio, significa pensar que falava da boca para fora, né? É basicamente o que a gente vê nessa história, né? Esse homem, o seu coração estava pautado na sua soberba, né? Na garantia do seu dinheiro, na condição de achar que todas as pessoas eram como eles, eram como ele, que todas as pessoas seriam susceptíveis a desonrarem, né, a sua vida, assim como ele estaria desonrando. Que todas as pessoas eram semelhantes a ele, no sentido de que as pessoas também dariam jeitinhos para se darem bem. Querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha até ouvido falar, o Brasil é o lugar do povo do jeitinho, mas nós não podemos nos acomodar com essa palavra, nós não podemos viver debaixo dessa palavra, nós não podemos ser como esse jovem do avião, que conversava sobre ter cometido um homicídio, ter matado alguém, já estava quase prescrevendo, e isso tudo é virar pizza. Não! A verdade que a Bíblia nos orienta a sermos responsáveis pelas nossas atitudes, que a Bíblia nos orienta a termos palavras que edificam, palavras que são verdadeiras. A Bíblia nos orienta que pela nossa palavra nós vamos ser justificados e pela nossa palavra nós seremos condenados. É claro que a gente pode abrir isso para um contexto um tanto quanto religioso ainda, de que quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e pedimos perdão pelo nosso pecado, somos justificados. Olha só. Agora, se nós não confessamos Jesus como nosso Senhor e não pedimos perdão pelo nosso pecado, nós somos condenados. Isso influencia em toda a área de nossas vidas. Talvez no seu trabalho, na sua vida profissional, por exemplo, você cometeu uma atitude equivocada, e aí você tem que reconhecer que você tomou uma atitude equivocada, deve se justificar relacionado a isso, deve assumir a responsabilidade do seu erro, e aí, com certeza, vai arcar com as consequências desse erro, mas sobretudo, você não condenará inocentes, você não condenará outras pessoas que não tiveram, né, ou que não tiveram participação ou parte nessa realidade do seu erro. Né? Pelas suas palavras você será justificado. Portanto, meu querido, olha, houve um problema com a sua esposa, com o seu esposo, se justifique mesmo. Abra a sua palavra, né? Abra seu coração, mostre, né, o quanto que você está arrependido dessa atitude, para que a justificação venha sobre você. Né? É importante que nós sejamos a cada dia pautados pela palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que nós andamos de forma justa, honesta, sincera. É importante que nós tenhamos a palavra de Deus como regra de fé e de prática na nossa vida, porque pessoas como esse jovem do avião, que acha que todo mundo é igual a ele,
Todo mundo quer levar vantagem, todo mundo vai levar vantagem, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo é isso. Não. Existem pessoas nesse nosso país brasileiro, existem pessoas nesse mundo em que nós vivemos, que são homens e mulheres honrados. E você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa honrada. Eu creio nisso, porque você tem o interesse de fazer com que a glória de Deus brilhe na sua vida. Você quer andar de cabeça erguida, olhar as pessoas nos olhos. Você quer ter uma palavra que as pessoas darão credibilidade. Eu acredito nisso. Então, se mire nisso. Olha, porque pelas tuas palavras você vai ser justificado, ou pelas tuas palavras você pode ser condenado. Pense nisso. Pense nisso, né? Não se deixe levar por essas atitudes, né, de pessoas que se corrompem com o poder, que se corrompem com o dinheiro, que são gananciosos, que são falaciosos, que elevam o nível da injustiça a níveis extremamente grandes. Não se compare a eles, não se iguale a eles, não seja como eles. Faça a diferença nesse tempo, né? Portanto, né, a boca que muito fala palavras que não são pautadas de acordo com a essência da inteligência, da moral e da ética de Deus, podem trazer problemas para você, para a sua própria vida. Então não se enquadre nesse processo. Se você está vivendo assim, pula fora disso, né? Deixa toda essa realidade de mundo no lugar dela e vá viver uma experiência, né, sobrenatural, maior do que você mesmo. E essa experiência é ter a convicção que o Senhor Jesus Cristo vive e reina para a glória de Deus e deseja transformar o seu viver. Porque a justificação se dará pela palavra verdadeira que você ministrará. Amém? Obrigado aí pelo carinho, né, da sua participação, pelos momentos que você tem participado comigo aqui. Eu quero te agradecer mesmo por estar ouvindo essas palavras. E se essa mensagem abençoou o seu coração, se você se sentiu renovado, fortalecido, compartilhe essa palavra com outras pessoas, com familiares, com amigos. Compartilhe isso e peça às pessoas para se inscreverem no canal. Tá bom? Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, um abraço no seu coração. A gente ainda se encontra por aí.